Some you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar, dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one hop out two? Jump in, hop out two. Watch what I. Fala galera, aqui vai ser o nosso primeiro debate do canal Sem Catimba e hoje aqui nós vamos começar aqui com os três integrantes que idealizaram o canal, né? Que é o Alex, eu, Marcelo e o Felipe. Então, Alex, pode se apresentar para você e depois passa para o Felipe. E aí galera, tranquilo? Meu nome é Alex, estou aqui morando em São Paulo, Ribeirão Preto, santista, com muito orgulho. Aqui ó, copinho na mão para vocês. Beleza? Tamo junto aí, vamos nessa caminhada. Vai lá, Felipe. Então, rapaziada, meu nome é Felipe, tô falando do Rio de Janeiro, tricolor, não com tanto orgulho, e vambora, vamos partir para cima. Bom, aqui agora eu vou me apresentar, tá? Espera aí, deixa eu tirar aqui um pouquinho, que senão atrapalha. Eu sou Marcelo, sou torcedor do Vasco, estou passando por um grande sufoco torcendo para esse time. Tô sim, mas firme e forte. Vamos lá, agora aqui o nosso primeiro tema aqui para debater vai ser a seleção brasileira, né? E o que rolou hoje, no dia 5 de setembro, que foi essa interrupção pela Anvisa, né, do jogo que aconteceu entre Brasil e Argentina, né? Então, Alex, começa? Pode ser. Então, eu tava acompanhando o jogo, cara, meio que foi já criado meio que um reboliço já antes, né, do jogo, por conta desse acontecimento, né, dos jogadores não estarem cumprindo o protocolo da Anvisa, né. E aí quando começou o jogo, aquela coisa assim, pessoal, ninguém esperava, e acho que uns 4 ou 5 minutos do jogo começou a paralisação, né. Então o pessoal da Anvisa interrompeu o jogo, falando que os jogadores, são 4 jogadores da Argentina, né, não cumpriram com o protocolo, e realmente, assim, aí tá uma questão que vai além do futebol, né, entra aí governo, órgãos do Brasil, né, e do sistema de saúde. Então dá pra gente debater bastante sobre isso, e acho que tem coisa que o futebol não consegue tomar frente, né, à situação. Esse foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, já está estourando as mídias do mundo inteiro, né? Mas eu acho que a grande preocupação, nem a preocupação, acho que a grande erro que eu acho que no meu ponto de vista ocorreu foi não ter feito algo para não ocorrer isso hoje, né, durante a partida. Poderia o pessoal da Anvisa, né, ter ido lá no hotel da Argentina, ter encontrado os jogadores, ir na concentração, ter explicado, ter falado que não poderia ter jogo por conta disso, mas não foi feito, né? Aconteceu o jogo, foi dado início, e depois, aos 4 minutos, aconteceu aquilo que todo mundo viu, né? Então, fica aqui a minha indignação da forma que foi conduzida, né, esse acontecimento aqui no Brasil. Agora, você, Felipe, como é que tá? Você tá por dentro desse assunto? Você pôde acompanhar, né? Cara, o que eu acompanhei foi o que passou, foi transmitido na TV, mas eu acho muito difícil a gente tirar alguma conclusão agora, cara, porque a gente não sabe mesmo o que aconteceu, né? O que foi passado, como é que foi tratado, se a seleção argentina entrou no Brasil e teve a vistoria de passaporte, ou se houve a omissão da informação na entrada dos jogadores de que eles não teriam vindo da Inglaterra. Então, eu acho que a gente julgar se a Anvisa falhou, se foi a Conmebol,
se foi a Argentina que agiu de má fé. Em teoria, a Anvisa cumpriu o papel dela. Aparentemente tardio, né? Era para ter cumprido, isso era para ter sido feito já no aeroporto, ou ter monitorado no hotel e não deixar os caras entrarem. Mas pelo que a gente acompanhou parece que havia um acordo da seleção argentina com a Conmebol, parece que pelo que foi falado, a Conmebol falou que estava ok, e é difícil, né, porque também não tem um e-mail da Conmebol para a Argentina, para até agora não surgiu nada, não surgiu uma folha oficial da Conmebol falando para a Argentina que podia jogar. Então é complicado. Também, uma coisa que eu também queria saber, assim, se fossem liberados jogadores brasileiros que jogam na Inglaterra, como é que seria isso, né? Se esse jogo ia acontecer, ia ser tratado da mesma forma, ia ter algum privilégio. Eu acho que, cara, a gente está no meio de uma pandemia, o Brasil é um dos piores países no trato dessa pandemia, e acho que a saúde tem que passar em cima de tudo. Então, assim, acho que dos males o menor, né? O jogo foi interrompido, acho que não de uma maneira que devia ter sido feita, né? Já não era para ter tido o jogo antes, e isso ocorreu. Eu acho que é isso. Então, eu vou falar um pouquinho. Quanto a isso do caso dos jogadores brasileiros, eu procurei ver lá na portaria que proíbe, né? Ela proíbe estrangeiros vindos dos países lá, do Reino Unido, da Índia e da África do Sul. Cara, brasileiro tá liberado. Então, assim, os jogadores brasileiros poderiam vir para o Brasil sem precisar fazer a quarentena. No caso, assim, para eles voltarem para lá, para o Reino Unido, aí sim, eles fariam a quarentena, porque a contrapartida, né? Porque aqui no Brasil, essa portaria só foi feita porque o Reino Unido bloqueou passageiros vindos do Brasil. E aí, em contrapartida, o governo resolveu fazer essa... É tipo um toma lá da cá, né? Então, bem, é isso, né? A gente não tem ainda mais informações, são questões políticas que, do meu ponto de vista, tudo que eu já acompanhei, assistindo debates, né, que já rolaram e tal, parece que a Conmebol, a CBF e a AFA, né, que são as confederações nacionais, né, dos países envolvidos e continental, eles meio que resolveram ignorar a legislação brasileira e não estavam contando com um funcionário sério que chegou lá e parou o jogo e levou os caras para a delegacia, que é o certo. O cara tá fazendo o exercício dele, porque, assim, se não chegou nada assim acima dele, dizendo que aquelas pessoas podem ficar no país transitando livremente, se não chegou, cara, tem que ser feita a lei. Então, bem, é isso, né? Vou ter mais alguma coisa para falar, Alex. Só trazer uma informação aqui que eu li, até no site da TNT, no TNT Sports. TNT Sports. Eles informaram que a Anvisa, tá, deu informação de que os 4 jogadores foram o Lo Celso, o Buendia, o Romero e o Emiliano Martinez. Quando eles chegaram no Brasil, no território brasileiro, segundo a Anvisa, declarou que eles deram informações falsas, ou seja, eles passaram em território brasileiro dando informações falsas para o Brasil aqui, né, para as pessoas responsáveis aqui na chegada ao Brasil.
Então, assim, agora fica essa questão. A Anvisa fala uma coisa, aí a Conmebol já fala outra, aí a CBF também tem outra posição. Agora fica essa coisa de cada um fala o que quer, né, para se defender. A única questão, a gente tem muita gente assim por trás disso, né? E por que deixou acontecer isso no meio do jogo, né? Começou o jogo, porque a Anvisa foi lá no meio do jogo, tudo bem, ela tá no direito dela, eu concordo. Tem que realmente coibir esse tipo de ação. O jogador não pode jogar sem protocolo de quarentena, não pode, isso aí é errado. Só que aqui no Brasil nada é levado a sério, né? A gente tá vendo aí, não precisa nem tocar muito no assunto, na questão, só para ver o número de mortes aqui no Brasil. Mas eu acho que o equívoco foi não ter feito uma ação antes, deixar acontecer o jogo, né? Deixar ocorrer todo o movimento para ocorrer a partida, e aí chegar um cara lá, falar que vai paralisar tudo, o pessoal volta e começa a discussão e dá todo aquele reboliço, né? Então, a única questão que eu acho que faltou aí é de ter essa ação anterior à partida, né? Se todo mundo já sabia, por que ocorreu a partida? Por que foi para o jogo, né? A gente já teria muito bem falado assim, não vou jogar, por conta disso, tem falsos. Agora, ia ter consequências, isso ia ter, lógico, mas tinha que ter uma comunicação, um acordo pré a partida, né? Não deixar acontecer, porque agora fica nessa coisa do vexame que foi, né? Da decorrida a partida aqui no Brasil, de ser o país com o maior número de mortes, né? Um dos maiores número de mortes, de não estar respeitando protocolos, né? Então, assim, agora fica a questão, porque tem jogador que sai lá da Inglaterra, vem pro Brasil, igual o William, o Andreas Pereira, estava conversando com o Marcelo mais cedo, e o Andreas Pereira do Flamengo já tá jogando, jogou contra o Santos, né? E veio da Inglaterra, tava lá. Tem jogador que ficou um tempão na Europa, né? Veio pro Brasil, começa a treinar e já tá jogando. Então, cadê o protocolo? Cadê a quarentena? Tem que ter das duas mãos, né? Tanto do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil. Acho que tem que ser os dois sentidos. Cara, mas a gente tem uma lei ali que é para ser seguida, cara, tem que seguir. Não tem. A Conmebol não manda aqui, mas no Brasil a Conmebol não pode. A Argentina não pode falar, a Conmebol liberou, cara. A Conmebol não manda aqui. E nem é uma competição da Conmebol, é uma competição da FIFA. Então, assim, a lei é o quê? Chega no Brasil, tem que fazer quarentena. Cara, então não pode. Não adianta a Argentina falar que tá liberado. Tá burlando de qualquer forma. Falando que a Conmebol liberou, que a FIFA liberou. De qualquer forma, tá sendo burlado. Então, a partir daí já tá errado. Agora, se foi avisado, se foi liberado no primeiro momento, depois num tempo não quis mais, cara, é muito difícil a gente descobrir isso aí, sabe? Tem muito interesse ligado, né, cara? Então, sabe? Você não tem como você falar. A princípio, tá todo mundo errou de alguma forma, né? Não tem um santo ali dentro. Mas, assim, eu acho que no final das contas foi a decisão mais correta a ser tomada. Não era para ter sido tomada naquela hora, mas eu acho que se estava errado, pelo menos, cara, foi respeitar, pelo menos foi feito o certo, por mais que tenha sido feito certo atrasado. Concordo. Uhum. Então, eu queria falar só uma coisa. Quando você fala, Alex, que tinha que ser valer para os dois, né, tanto para estrangeiro quanto para brasileiro, eu concordo com isso. Só que uma coisa que eu pelo menos assim, eu não pesquisei também, né, e teria que ver é se na Constituição permite criar uma lei que impensa a entrada de brasileiros dentro do Brasil. Mesmo, por exemplo, se fosse uma excepcionalidade, como está acontecendo agora, uma pandemia, beleza. Se tiver essa abertura, beleza. Aí se cria a lei, faça a lei como deveria ser feita, né? Se não tiver essa brecha, ficaria, assim, muito complicado, entendeu? Barrar brasileiro querendo voltar para o seu país no meio de uma pandemia.
Mas é uma Isso coisa foi até uma muito discussão desculpa, que rolou falar. no início da pandemia, se devia ou não impedir as pessoas que já tinham viajado, né, no caso para a Europa, e quando estourou lá na Itália a crise do coronavírus lá, e se deveria permitir que essas pessoas voltassem para o Brasil e contaminassem aqui, né? O que acabou acontecendo, né? Porque não teve controle nenhum e a gente está nos resultados que estamos. Bem, eu acho que a gente já abordou bem esse assunto, né? E podemos dar continuidade. Acho que o Felipe ia ter uma informação adicional para falar. Fala aí. Não, eu só acho que é meio controverso porque, sabe, o vírus não escolhe se é brasileiro ou se é estrangeiro. Você pode entrar porque você é brasileiro, sabe? É qualquer um que entrar, independente da nacionalidade. Então, assim, se tá valendo para estrangeiro, tinha que valer brasileiro também. O cara pode muito bem tá trazendo o vírus com ele, independente dele ser brasileiro ou não, entendeu? Eu acho que só isso que eu queria falar. Alex? Foi o que a gente falou à tarde, lembra? Da questão do estrangeiro. De, por exemplo, o estrangeiro vem aqui, não pode, tem que ficar em quarentena. E o brasileiro não. Então, assim, é ser humano. Independente do cara ser estrangeiro ou brasileiro, é uma pessoa. Ele pode ter o vírus, pode não ter. Então, também estou de acordo aí com o que foi falado. É que, assim, eu só quis levantar a questão, assim, técnica da Constituição, né? Porque... sim. Entende? Assim, claro que é uma questão, além de ser uma questão humanitária, e também, sim, seria, tipo assim, uma questão regulamentar, né? Porque se por lei você não pode impedir um brasileiro de entrar, né? Ficaria, assim, bem complicado. Mas, bem, acabou que ficou assim, aconteceu esse enrolo todo lá no jogo, né, por causa disso tudo que o Alex já falou, né, dos argentinos não terem informado lá certo, lá no papel, que tinha que informar, e aí a Anvisa informa aos argentinos que eles não poderiam sair de dentro do hotel e tal, e eles ignoram todas os avisos da Anvisa e chega nesse ponto aí de paralisar o jogo, né? Bem, acho que esse assunto rendeu bastante. Só um negocinho rápido. Vai lá, Felipe, desculpa. E convenhamos, né, cara? Se fosse o Messi, se fosse o Di Maria, assim, você até forçar uma barra é uma coisa, né, bicho? Mas pelos caras que estavam ali, não valeu a pena, né? Exatamente. Verdade. É bem isso mesmo. Beleza. Vamos lá, agora aqui. Rodada do Brasileiro. Deve me esconder Bem, esse tema. nós temos aqui no nosso rodapé Foi a melhor coisa que aconteceu pro Santos, Alex, confia. dos jogos, né, que aconteceram ontem e... Acho que ontem, né? Só ontem, né? Teve dois jogos ontem e um hoje. Derrota do Santos. Variar, né? Cara, eu achei esse jogo do Bahia sensacional, cara. Eu assisti, então eu gostei muito principalmente do segundo tempo, né? O primeiro foi meio fechado e tal, mas no segundo tempo foi muito bom, um jogo muito bom de ver. Bem, Alex, fala agora aí um pouco aí do jogo do Santos e depois vamos debater um pouco mais. Fala do Santos, cara? Vamos falar o que a gente viu, né, cara? Cara, o que a gente não viu, né? Porque, assim, sinceramente, eu como santista desde criancinha, desde moleque, desde que me entendo por gente, tá muito decepcionante, cara, sinceramente. Assim, para começar, pelo técnico. Porque, assim, quando o Diniz foi contratado, até o Felipe, torcedor do Fluminense, pode falar um pouco do Diniz, como é que é o trabalho dele. Mas, assim, no Santos, cara, ele veio com um discurso de que, eu tenho a cara do Santos, vai dar super certo, tem futebol ofensivo, gosto de trabalhar a base. Só que, na prática, foi totalmente contrário. Ele fez 1 ou 2 jogos bons,
né, que eu considero bons, aceitáveis, mas o resto foi tudo uma porcaria, sinceramente. Muita posse de bola, pouca produção ofensiva. O time não ataca, o time não chuta gol, fica só naquela coisa de passe de bola, do meio campo para trás. Tem um amigo São Paulino aqui em Ribeirão, e ele falou para mim, você vai sofrer com esse Diniz. Se prepara naquelas bolas no sistema defensivo, goleiro, zagueiro, zagueiro, volante, zagueiro, zagueiro, goleiro. Fica nessa troca de passe. O jogo não flui, não evolui. Então, assim, e outra, ele escala muito mal o time. O Sanches, ele tá com 30 e tantos anos. O cara veio de uma lesão, ficou 9 meses parado. 9, quase um ano parado. Aí ele me coloca o Sanches de ponta direita. O cara não tem fôlego para correr. Não tem como disputar com ponta, com lateral direito, lateral esquerdo, do time adversário. Tem que colocar ele de segundo volante para melhorar a condução de passe dos Santos, para melhorar os lançamentos, entendeu? Aí coloca Marcos Guilherme para a direita, sendo que ele rende mais para a esquerda, e entre outras várias opções que ele escolheu muito mal. Então, assim, eu não vi a hora dele cair fora do Santos, porque realmente foi por água abaixo. O tanto que o Santos vendeu o jogador, ele já sabia disso. Quando ele entrou no clube, o clube tá quebrado ainda. Não tinha como contratar. Aí o presidente que tá lá tá fazendo um puto esforço. O cara tá colocando as contas em dia, tá conseguindo contratar ainda alguns jogadores. Mas assim, o técnico parece que não deu liga com o time. Fez um discurso, mas na prática é totalmente contrária. O cara é psicólogo, mas assim, ele trabalha só na raiva, xingando o jogador. Aquele episódio do Tietê com São Paulo é um exemplo disso. Não sei se vocês viram a entrevista do Tietê, foi até no podcast, algum canal aí. Ele falando a primeira vez que ele falou sobre esse assunto, a discussão que ele teve com o Diniz. E ele falou, não, baixei a cabeça, porque eu não sou uma pessoa mal educada. Eu sou uma pessoa centrada, meus pais me deram educação. Eu não ia ficar respondendo o técnico. Ele fez certo mesmo. O Diniz saiu como a parte ruim da história. Então, assim, é um técnico que, pra mim, só dá certo em time pequeno. O trabalho no Audax que ele fez, por exemplo, foi um trabalho bom. Agora, no São Paulo, no Fluminense, no Santos, pra mim foi trabalho descartado. Pra mim não é treinador de time grande, não. E você, Felipe, o que tem para contar da gente sobre o Diniz? Que você também passou por isso. Cara, assim, eu acho a ideia de jogo dele é uma parada muito interessante, mas eu acho que ele não consegue o que ele, na cabeça dele, ele não consegue botar em campo. É isso que o Alex falou. Muito toque para trás, goleiro saindo, toque para zagueiro, volante, com aquele passe para o lado, e nada acontece. Ele não consegue implementar esse estilo, e é uma coisa que, sabe, vai deixando o torcedor, acho que até o próprio time, assim, nervoso. Aí, cara, tem, sei lá, 30 chutes a gol, cara, não acerta, não faz um gol, cara, não é possível um time chutar 30 vezes. O Fluminense, quando ele treinou o Fluminense, era assim, cara, os jogos eram 20 chutes a gol, sei lá o quê. Aí tomava o contra-ataque, o time fazia 1-0. Desculpa, mas isso de chutar bastante no gol e não acertar, isso é questão de qualidade do jogador, não acham? Também acho, concordo com você, concordo. Mas no Santos não chutava, cara, não. Encaixava, cara. Não encaixava. No Fluminense até que chutava, cara, mas assim, era, sabe, a bola não chegava direito, não sei o que é, cara. Ele não deu certo nem no Fluminense, não deu no Santos. No São Paulo, acho que ele teve tirando a parte o período dele foi Bragantino, né, que ele treinou. Acho que São Paulo teve alguns bons momentos, e tinha também bons jogadores, né. Acho que o Fluminense e o Santos, ele não teve também nenhum time com 3, 4, 5 caras bons. Mas, cara, é um futebol que a ideia é boa, mas não concretiza, cara. E aí toma uns gols retardados, uns gols idiotas, fica martelando, não chega a lugar nenhum. Aí toma um gol de contra-ataque, o time adversário fecha a casa e não consegue. Aquele toque pro lado, não tem uma infiltração, não tem uma triangulação. É só aquilo ali, cara.
Eu acho que, infelizmente, ele tinha tudo para ser um bom técnico, um técnico visionário aí no futebol brasileiro, mas não está dando certo. Eu não sei se ele... Acho que talvez o ideal para ele agora é ele parar um tempo, sabe? Repensar o jeito dele. Acho que ele tem umas manias, assim, que, sabe... O Fluminense tomou uns gols, assim, cara, que... Sabe? A bola apertou, bicho, bica a bola para frente, para o lado, para onde for. Aí tomava uns gols, cara... Sabe? Era um lance tipo desse, quando o cara roubava a bola, fazia o gol. Então, assim, acho que ele tem que, às vezes, largar de umas coisas que ele tem na cabeça dele, eu acho que o futebol dele evoluir. Acho que isso vai fazer o futebol dele evoluir. Ele tem umas crenças ali que tem sempre, cara, e tem uma hora que não tem jeito. Ele tem que fazer, sabe? Não dá para ele ficar com o esquema dele focado sempre, até porque ele pega adversários muito diferentes no campeonato. Ele tem times que vão jogar também para cima, massacrando ele, e tem times que vão se fechar. Sim. E não dá sempre se implementar, sabe, o mesmo estilo de jogo. Você vê o Flamengo com o Renato Gaúcho. Tem jogo que o time, sabe, vai para cima, e tem jogo que ele vê que o time ele segura um pouco e mesmo assim o Flamengo tá jogando bem. Então, assim, eu acho que ele tem que parar um pouco, pensar, pegar um time menor, um time com menos pressão, ou então dar um tempo, estudar um pouco mais. Eu acho que era um cara que ia trazer uma coisa diferente, mas não deu certo ainda. Eu acho assim, ele tem boas ideias, isso eu concordo. Tá? Ele quer implementar um jeito inovador do futebol, da prática do futebol. É aquele jogador que não guarda posição, né? Usar jogadores que possam atuar com várias funções, tudo mais. Só que uma coisa é você fazer isso no Audax da vida. O Audax é um time pequeno que fez um grande campeonato paulista, né? Chegou até a final contra o Santos. Uma coisa é fazer isso no Audax, onde ninguém conhece os jogadores do Audax, onde os jogadores estão começando muito no futebol, vieram de outras equipes, não foram utilizados. Então, tudo que você falar para um jogador desse nível de equipe, ele vai assimilar e vai querer correr o dobro no campo. Ele quer se destacar, principalmente no campeonato estadual. Ele quer se destacar para ser contratado por um Corinthians, por um Palmeiras, por um Santos, por um Flamengo, que seja. Mas, assim, ele fazer essa filosofia de trabalho dentro de um São Paulo, de um Fluminense, de um Santos, é muito difícil. É muito difícil. Porque o jogador, geralmente já são mais renomados, já são mais... já tem mais história no futebol, entendeu? Eles não vão ficar nessa coisa de, vou fazer várias funções no time, vou correr dobrado. E outra coisa, essa coisa que ele cobra dentro de campo, isso pode funcionar com o Luxemburgo, com o Muricy Ramalho, com outros técnicos que já têm muita bagagem no futebol. O jogador respeita o treinador. Então, se o Luxemburgo chegou no Cruzeiro, a primeira coisa que ele foi falar a verdade para os caras. Vocês estão no Cruzeiro, estão na Série B, mas não é aqui que você tem que estar, você tem que estar na Série A. Tem que respeitar essa camisa. Ele falou um monte na cara dos caras. Falou um monte. Só que ele tem bagagem, o Luxemburgo. O Diniz não tem bagagem. Ele é um técnico novo. Então, assim, acho que ele tem que repensar a carreira dele. Ele tem bons pensamentos? Tem. Só que, assim, ele tem que ter os pés no chão e saber que só dando bronca, xingar o jogador, não vai resolver. Entendeu? Ele tem que... E eu acho assim que... E ele não evoluiu também. Eu acho que talvez o sucesso dele do Audax seja até mais uma surpresa que ninguém esperava, e no Campeonato Brasileiro ninguém soube enfrentar aquilo, e ele foi uma surpresa, e depois ele ficou nisso, cara, ele evoluiu, e depois os times aprenderam a jogar contra o Diniz, cara, sabe? Com certeza. Não é igual, você vê, tudo bem, é uma ideia diferente. Você vê o Jorge Jesus chegou aqui, plantou uma ideia diferente. Vou ver como é que o Flamengo jogou e, cara, dificilmente alguém ganhava do Flamengo. Os jogadores compraram a ideia, mas assim, era uma coisa que vai evoluindo com o tempo. O trabalho do Diniz não evolui, você vê que ele não evolui em lugar nenhum. Sabe, todo time que ele entra é aquele esquema, cara. Aí os outros times já aprenderam a jogar contra. Então, deixa eu falar aqui. Eu concordo com vocês quando vocês dizem que o Diniz tem boas ideias, né? Ele tem. E, sei lá, cara,
uma coisa assim que não me entra assim é por que ele não consegue perceber que se não tá dando certo, por que ele não muda? Entendeu? Eu não sei se é igual o Tite, que, por exemplo, que só sabe botar os caras para jogar de um jeito e se não for desse jeito, o time morre, ou seja, quando alguém bloqueia o Brasil, pronto, a seleção brasileira morre. O Corinthians era a mesma coisa na época do Corinthians, tanto é que ou ele empatava ou ele conseguia aquele 1-0zinho assim, suave. Então, assim, claro, o cara conseguiu ser campeão, mas quem gostava de assistir aqueles jogos do Corinthians? Ninguém. Então, já no caso do Diniz era o inverso, todo mundo tava ali, com uma expectativa em cima dele. Claro, por exemplo, no caso do Audax, ele ficou uns 3, 4 anos no Audax, né? Ficou um bom tempinho lá, não sei exatamente. Então, mas... isso também facilita, né? Porque aí, mesmo que não sejam os mesmos jogadores, mas uma base ele conseguia manter. E quando ele chega assim num clube grande, aonde os jogadores têm essa dificuldade de pegar o esquema dele e botar em prática, assim, a única crítica assim que eu tenho assim em relação aos trabalhos do Diniz é dele não conseguir perceber que, não tá dando certo, vamos tentar mudar, muda, e se não der certo de novo, cara, aí realmente, aí mete o pé. E aquilo que você falou, dele dar um tempo agora e estudar mais, eu acho também super válido, cara, porque ele já tá muito, muito marcado e não consegue mais desenvolver. Ele não tá desenvolvendo, ele só tá regredindo. Bem, é isso. Mais alguma coisa? Só o último resultado da rodada, né? O Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Sport, né? Acho que ninguém assistiu esse jogo, eu não assisti, só vi o resultado e só vi que o Hernandes foi expulso no começo do jogo, parece, ou no primeiro tempo. Então, a maior parte do jogo, o Atlético Paranaense jogou com mais jogador, né? Com um jogador a mais, mas não conseguiu o resultado, né? Dentro de casa ainda. Deixa eu aproveitar aqui. O Atlético Paranaense já não tá aquela potência dentro de casa como era nos anos anteriores, né? Perdeu bastante. O que vocês estão achando no caso assim, eu sei que o Fortaleza tá vindo aí num viés de baixa, né? Porque veio de 3 empates e essa derrota pro Bahia. Mas assim, eu tô achando assim muito interessante a consistência do trabalho do técnico lá argentino, que não consigo pronunciar aquele nome dele. Mas assim, eu tô achando assim muito legal assim, o Fortaleza tá lá em cima, tá brigando com o Flamengo, com o Palmeiras, ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque, ganhou de... fez outros jogos duros aí, com um time grande aí. Então, vai lá. Eu acho que ele fez uma aposta, né? Ele contratou um técnico de fora, um técnico argentino, né? Fez uma aposta e tá dando certo, assim. Acho que ele foi no que a maioria tá fazendo, contratando técnico estrangeiro, né? Ou apostando em técnico brasileiro sem que esteja inovador nas ideias, vamos dizer assim. E acho que ele contratou bem também algumas peças, né? O Iago Pikachu, que veio do Vasco, o próprio Lucas Crispim, que estava no Santos. Então ele encaixou umas peças muito boas e o sistema de jogo do Fortaleza, né? Todo mundo corre ali, todo mundo se ajuda. Então acho que uma grande surpresa, né? Eu acho que quando começou o campeonato, quem que ia ser os favoritos? Flamengo, Atlético, Palmeiras, acho que foi entre mais esses, né? Não sei se tem mais algum. Mas sempre quando aparece um time assim que não estava planejado, né? Está entre os melhores, acho que é interessante para o futebol, até muito válido isso. E um técnico argentino, né? Mais uma vez um técnico de fora fazendo boas campanhas, né? Felipe?
Eu também acho muito interessante, muito legal a Fortaleza tá em cima. E eu fico imaginando o dirigente do Fortaleza, né, cara? Porque não tem quem que ele vai contratar, né? Aqueles mesmos nomes, sabe? Sabe que não vai ter uma coisa muito diferente. Eu acho que valeu a pena a aposta. Só por apostar numa coisa diferente já valeu a pena para Fortaleza. E tá dando certo. Eu acho difícil o Fortaleza se manter, até porque você tem ali os três ali, em teoria, que vão lutar assim até o final, os Palmeiras, o Flamengo e o Galo, que vão lutar até o final no Brasileiro. Você tem um Corinthians aí que está numa ascensão. Você ainda tem o Inter, que é um time que, em teoria, vai subir de produção. Talvez não sei, o São Paulo, mas o Atlético Paranaense ainda tem alguma lenha para queimar. Mas, assim, eu acho que o Fortaleza tem chance ainda de beliscar, quem sabe, um G4, Libertadores. Estou torcendo para que isso aconteça. E, cara, parabéns, assim, os caras mandaram bem, deu certo. E é bom ter o futebol do Nordeste crescendo, né? Pegou o Lucas Lima. O Lucas Lima tá encostado no Palmeiras, jogando nada. Foi pra lá, vamos ver, né? Às vezes o cara estoura lá. Vamos ver, se não for o chinelinho, igual foi outras vezes. É a chance do cara, né? Tem que agarrar. Tem jogador que chega em clube grande, cara, não consegue desenvolver. Às vezes o cara tentar baixar um pouco a bola e tá dando certo, tá ali. Às vezes o cara consegue ir, depois, quem sabe, daqui a um tempo com a seleção brasileira, os caras começam a estourar de novo. Porque tem bola, o cara tem bola. No Santos ele jogou muita bola. Ele jogou bastante, mesmo. Então, assim, acho que é a surpresa do campeonato, né? Sim. O que eu também ia lembrar é do Red Bull Bragantino, né? Que também está aí com um técnico jovem brasileiro e tá lá em cima também, né? Tá brigando lá em cima. E nesse caso do Lucas Lima, cara, eu vou te falar, eu assisti ali o jogo, né, de ontem e para mim não vai sair daquela mesmice. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com ele no Palmeiras. E assim, né, cara? Depende só dele, né? É igual o Luan, por exemplo. Depende só dele. O cara tem bola para jogar. Ele tem muita bola para dar ainda. Só que no Palmeiras não rendeu. No Fortaleza, vamos ver, é uma nova chance. Ele tem que agarrar e demonstrar o futebol que ele jogou no Santos, por exemplo. Um cara que teve números de assistência no Santos muito altos, né? Ele dava cada passe milimétrico para os atacantes. Então ele tem que achar o espaço dele, porque, pelo que parece, o Lucas Crispim, acho que ele está muito bem na posição. Tá ajudando os atacantes, tá fazendo gol. Então acho que a concorrência dele é com o Lucas Crispim. Tem que ver agora como é que ele vai se desenvolver com isso, né? Eu acho que isso passa também muito pelo psicológico do jogador, cara, porque é muito difícil você pensar que o cara desaprendeu a jogar bola. Você tem aí o Luan, que você falou, você tem o Lucas Lima, você tem o Ganso, sabe? Os caras que, sabe, jogaram muito bem onde eles começaram, assim, né? O Luan estourou, o Luan foi o melhor jogador da Libertadores, o Ganso junto com o Neymar, sabe? Na época que ele estourou com o Neymar, eu achava o Ganso que ele fosse estourar, super craque. O Lucas Lima também, sabe? Eu acho que isso é um passo um exemplo disso também é o Nilmar, lembra do Nilmar? Uhum. Explodiu no Inter, depois... Ele saiu do futebol, depressão, psicológico. E é um puta jogador. Exatamente. Então eu acho que, às vezes, tem que até partir do próprio clube, cara, tentar investigar isso, tentar investir numa coisa assim, porque, cara, tudo bem que eu acho que o Ganso teve uma lesão séria no joelho e depois disso ele já não foi mais o mesmo jogador. Não sei se ele teve algum trauma, se alguma coisa travou nele, mas, cara, tinha que tentar, porque esse cara não desaprende a jogar bola. O futebol é a cabeça, né? O corpo executa, mas quem pensa é a cabeça. Então, tinha que tentar trabalhar.
sabe? Eu acho que são jogadores caros que você tem que tentar. Acho que os caras têm muito para tirar ainda, sabe? Acho que o Ganso poderia, dar muito pro Fluminense ainda. O Lucas Lima pode dar muito pro Fortaleza, entendeu? Concordo. Bom. Agora vamos lá. Corinthians, o novo rico do futebol. Corinthians. Então, ao que, assim, eu não tenho, assim, como confirmar, né, porque não era uma informação, assim, muito confiável, onde a gente... Eu até mostrei para vocês, né, outro dia, daquela especulação dos salários do William, do Juliano, do Renato Augusto. Thiago Augusto, Renato Augusto e Roger Guedes. Do Roger Guedes, né? Então, Roger Guedes. cara, 1,5 milhão por mês pro William. Cara, eu não sei de onde que eles estão tirando esse tanto de dinheiro. Então, assim... E o William é um jogador que ainda tem muito mercado na Europa, né, cara? Tem. Vai lá. Não, Pode o falar. William é um jogador que tem muito mercado na Europa ainda, né, cara? O William joga ainda bastante time. Mas eu escutei que o pai do William é conselheiro do Corinthians, né? Então acho que isso deu uma facilitada para trazer ele. Quem? O pai do William dele. parece que é conselheiro O pai do do Corinthians. E eu vi uma entrevista essa semana na ESPN do presidente do Corinthians falando que foi questionando, não na ESPN não, foi no Sport TV. Foi o apresentador questionou ele em relação a essas contratações, o presidente falou que estava tudo dentro do normal, que parece que agora vai começar a entrar o dinheiro da Arena, né, que não estava vindo, estava esse tempo todo em penhora, e agora o Corinthians vai conseguir se isentar. Assim, acho muito estranho, né, porque há 2, 3 meses atrás o Corinthians estava num buraco, e agora tá fazendo uma opção de contratação, salários muito altos. Sei, eu acho que pode acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Corinthians. Então, eu também acredito que isso pode acontecer, porque para mim parece aquela bolha, tipo a bolha do futebol, que o time começa mal o campeonato, aí sai trazendo um monte de jogador de qualidade, mas com nome, e aquilo, tem que pagar o salário. Os salários, ao que tudo indica, são salários muito... nas condições atuais da economia brasileira, assim, inclusive dos clubes de futebol, acho que nem no Palmeiras, nem no Flamengo, tem jogador ganhando 1,5 milhão por mês, cara. Então, assim... a gente Eu acho não, que só não o tem... Gabigol que ganha 2. Não, acho que o Gabigol é um que ganha 2 milhões por mês. Ah, onde eu sei. Ganha esse pouquinho só, essa merreca aí. Eu não sabia. Cara, Mas então, aí é aquilo, né? O Corinthians, a gente já sabe aí pelo noticiário que vem com essas dívidas todas, né? Além de ter que pagar o estádio. E vai chegar agora essa conta aí desses jogadores todos, que são 1,5, são 3,5, com mais 800 mil, daí questão de 5 milhões, só 4 jogadores, 5 milhões por mês, desculpa. Então, assim, vai estourar a bolha. O Cruzeiro não teve outra. Eles conseguiram, por 2 anos, serem campeões e ir pagando, mas depois do primeiro ano que não foi campeão, já era, Série B. Tá lá até hoje. O Corinthians já passou pela Série B. Já teve essas confusões também no passado. Então, assim, cara, pra mim não vai ter jeito. Alex? então, aí o tema aí tá Corinthians, o novo rico, entre aspas, né? Por quê? Porque realmente, rico, você vê as contratações que tá fazendo, beleza. Nossa, tá cheio de dinheiro, tá rico. Só que assim,
está devendo como um monte de clube brasileiro, quase a maioria, está devendo um monte de dinheiro. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Santos, está todo mundo devendo. Todos devem, né? Todo mundo deve. Então, assim, né, é novo rico aí, entre aspas, por conta disso, porque meio que está passando uma imagem que não condiz com a realidade do clube, né? Eu vi uma entrevista do financeiro do clube, do Corinthians, ele fez uma entrevista com a torcida do Corinthians, com a Gaviões da Fiel, uma live. Ele falou que a folha salarial do clube, antes desses reforços, era 14 milhões, a folha salarial. Aí disse que vendeu, teve 4 saídas, o Bozelli, o Otero, Casares e um outro lá, que eu não acho, o zagueiro, Gemerson, foram esses 4. E aí baixou para 10, 11 milhões a folha salarial, já contando com 3 reforços, o Roger Guedes, o Renato Augusto e o Juliano. O William, ele falou que ia buscar uma parceria para ajudar a pagar o salário do William. Então, assim, só dele dar essa entrevista, pode falar. Parceria, o Daniel Alves também era para ser parceria, e tá dando no que tá dando. Então, Vai lá. assim, palavras dele, tá? Ele falou que ia buscar uma parceria para pagar o salário do William. Só que assim, o cara dá uma entrevista, já contratou o jogador tá lá. Ele fala que vai buscar uma parceria. Ou seja, só dele falar isso, no atual momento, você já sabe que eles não fizeram planejamento para essas contratações. Ele fala na entrevista que teve planejamento de venda, estratégico, sei lá o que mais. O pessoal do financeiro gosta de falar. Só que se for ver, não vai fechar essa conta. Porque se for fechar mesmo, o Corinthians teria que ganhar o Campeonato Brasileiro, vai disputar o que mais esse ano? Mais nada, né? O Brasil já foi eliminado. O Sul-Americano foi eliminado. Tem que ganhar o Brasileiro, para poder conseguir pagar mais alguma coisa. Então, e aí ele está num ano de brasileiro que tem pelo menos uns 3 ali que disputam pesadamente o brasileiro com ele, né, cara? Então, ele não tá assim um brasileiro fácil que ele vai nadando de braçada, assim. Exatamente. Então, assim, tá fazendo um investimento, tudo bem, tá indo junto com os clubes que estão fazendo. O Atlético Mineiro tá contratando a rodo, o Flamengo tá contratando a rodo, Palmeiras voltou o Dudu, né, que também tem um alto salário. Só que assim, você tem que pensar muito antes de fazer isso. Senão, realmente, vai virar um Cruzeiro da vida. Aí eles fizeram aquele fan tokens, né, o Corinthians, que conseguiu vender um monte de fan tokens, em 2 horas, sei lá. Vai abrir de novo. Então, assim, eles estão buscando outros mercados, tipo a criptomoeda, para poder ter um retorno aí. E eles estão esperando também que vá reabrir o estádio, né, para o público, para gerar renda de novo. Só que mesmo assim é muito caro pagar 1,5 milhão para o William e para outros jogadores, é muita coisa, muita coisa. Então, assim, a preocupação do torcedor corintiano é essa, né? Assim como veio naquele tempo lá veio como é que chama aquela empresa? MSI. Eles também ficaram preocupados. Nossa, veio empresa aqui, contratou Tevez, Nilmar, tudo mais, Mascherano. E aí, como é que fica o dinheiro? Quem que vai pagar essa conta? Como é que vai ficar o dinheiro do clube? Vai ser tudo para eles? Então o torcedor se preocupa com isso, né? Então, realmente, eles estão arriscando muito, muito alto. Acho que não era momento para isso. E esse Wesley falou que o Corinthians ficou um tempo sem contratar, sem fazer grandes ações no mercado de transferência, para poder ter esse dinheiro guardado. Só que assim, aí tudo bem, fica um tempo sem contratar. Aí volta pro mercado, contrata 4 caras que vão ter um salário alto, a conta não vai fechar nunca. Tem que ganhar o brasileiro agora. Se não ganhar, e aí? Como é que fica o final do ano? Vai lá, Felipe. E assim, eu acho assim, o Corinthians tem uma marca muito forte aqui no Brasil, né? Acho que na América. E eu acho que também o Corinthians trazendo o William também atrai patrocínio, atrai mais visibilidade do clube. Mas assim, você pega o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que esses dois a princípio, você vê que houve um planejamento de algum tempo ali, de investimento de alguns anos, do clube tentar plantar para depois ir colhendo.
No Galo você já não vê tanto, que parece que foi um cara que entrou e já começou a atacar dinheiro e está contratando, mas é um investidor. E no Corinthians também, assim, do nada, não tinha nada, estava até arrasado, e de repente começa a fazer super contratações. Então, assim, é muito estranho, muito esquisito, né? Não teve aquela coisa de ir semeando, você vê, o Flamengo, sei lá, ficou 15, 16, 17, os negócios de cheirinho, não ganhava nada, e de repente, porra, começou a ganhar tudo. O Palmeiras também ganhava ano sim, ano não, aí entrou o português, começou a melhorar as coisas, mas é uma coisa de mais a longo prazo. O Corinthians foi numa tacada do nada, contratando, do nada a gente tem dinheiro, então, assim, realmente é meio estranho. Não quis ficar para trás, né? Quis mostrar que também está contratando bem, está se reforçando, só que tem que ter muito planejamento para isso, né? Aí os gerentes vão falar, não, a gente fez tudo planejado, já está dentro do orçamento do clube, já estão fazendo parcerias, vão ter que dar uma posição para a torcida, né? Lógico que eles não vão falar, não, a gente está sem dinheiro, a gente contratou, não sabe como é que vai pagar, mas tá aí, chegou. Então sempre tem uma razão, um motivo, né? Tem o porquê de ter feito isso e sempre tem a justificativa que teve o porquê, né? Mas futebol tá, infelizmente, hoje, o futebol brasileiro tá tendo se for ver o mercado atual, foram super contratações, né? Os clubes abriram os cofres e trouxeram jogadores da Europa, né? Depois de uma pandemia ainda, tudo fechado, você não esperava isso, ninguém esperava, né? Só o Flamengo já tinha uma equipe muito boa, mas o resto, realmente, eles estão investindo pesado, né? E acho que vai ter uma discrepância aí, porque ao mesmo tempo que tem time contratando muito, tem time que não está contratando, né? Tá ficando estagnado, né? E vai ter essa diferença aí nos campeonatos. Pois é. Assim como o Atlético Mineiro também, que os donos da MRV dizem que só estão ajudando o clube, que não vão querer pegar o dinheiro com juros de volta, então não é à toa que eles estão lá, eles fizeram até a parceria para fazer o estádio. Isso tudo leva a essa confusão que é hoje o futebol brasileiro, né? Porque não é de hoje que a gente vê clubes se endividando para fazer um time razoável, né, para bom, e depois, quando a conta chega. Já aconteceu com o Cruzeiro, o Vasco, tá aí. Cara, no final dos anos 90, o Vasco fez a parceria com o banco Citibank. E assim, os caras deram lá um valor inicial pro Vasco e simplesmente a diretoria usou como quis e não deu satisfação nenhuma pro banco. Aí o que o banco fez? Se eu não vou ter retorno desse dinheiro, para que eu estou fazendo aqui? Aí acabou com a parceria. Foi o que aconteceu depois com a MSN, foi a mesma coisa. Eles saíram colocando dinheiro, né, como vocês falaram, e depois saem. E aí o clube fica a ver navios, os jogadores saem todos, o clube não leva dinheiro nenhum na transação dos jogadores e afunda. Vai lá, Alex. E outra coisa também, você viu, por exemplo, o Daniel Alves, veio da Europa, o cara ganhou vários títulos, veio para o São Paulo. São Paulo, agora acho que ele fez um acordo com ele, pagar 500 mil do que está devendo. Só que chegou a dever muito pro cara, 1,5 milhão, sei lá, 2 milhões, não sei exatamente o valor. Mas contratou o cara e não pagou o cara, né? E aí, se acontece isso com o William, com o Roger Guedes, com o Juliano, né, com o Renato Augusto, e aí, como é que fica? Vai só aumentando a bola de neve. Você vê o Dedé no Cruzeiro, ele tá com uma ação milionária no Cruzeiro. Ele e os empresários, né? Os caras vão ganhar uma bolada. Já foi decidido que tem que pagar. Tem um prazo para pagamento do Cruzeiro. O Vasco também é outro episódio. Também tem uma dívida aí imensa. E outros clubes que têm dívida dos clubes mesmo, mas tem dívida com o empresário, com o ex-jogador,
que está ainda rodando no tribunal e não foi pago, né? Então, isso é complicado também. O cara jogar no clube, beleza. O clube não paga. Aí o cara pede rescisão do contrato, vai lá, depois mete o clube no tribunal de justiça. E aí fica devendo, fica só acumulando e não vira. Isso aí. Mais alguma coisa, Felipe? Não, podemos tocar. Não. Então, a gente está chegando aqui ao final do nosso debate. Eu vou pedir aqui para todo mundo que estiver nos assistindo que siga aí a gente nos nossos canais, né? Que está passando aqui nas letrinhas aqui. Aqui, nossos canais aqui no Instagram, Sem Catimba FC Oficial, e nosso canal no YouTube, Catimba. Tá passando aqui, hein, galera? Vamos lá. Vamos se inscrever aí, vamos seguir aí e vamos subir aí. Porque aí, ó, tem o canal bastante tá bacana. Essa aqui é a nosso nosso primeiro debate. E aí vai rolar mais. A gente vai trazer aqui alguns amigos nossos também para incrementar aqui um pouco, falar um pouco sobre outros assuntos relacionados também aqui a esportes, e vai ser assim o nosso meio de contato com vocês. De vez em quando a gente pode até fazer uma live ao vivo, e para dar oportunidade para vocês, né, que estão aí nos ajudando aí, a interagir com a gente, né? Então, até lá, boa noite, Alex, boa noite, Felipe. Alguma última mensagem aí de vocês? Queria agradecer, né? Assim, o pessoal seguiu a nossa página no Instagram esses dias, estava com 100 seguidores, está com mais de 500. Então, queria agradecer esse pessoal que seguiu nossa página, se inscrever no YouTube também, que vai começar a colocar conteúdo, e participar, né? Vai ter muita coisa boa aí para frente, novidades. Então vamos participar, vamos seguir, vamos se inscrever e compartilhar com os amigos. Beleza? Valeu, gente. Felipe? Não, gostaria só de parabenizar vocês dois, cara, que se não fossem vocês, acho que isso não saía, depender de mim. Tamo junto. Aqui, ó, toca aqui, ó. Tomara que dê certo e a gente tenha outras resenhas como essa. Show de bola, isso aí. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.